A semana está começando e muitas pessoas gostam de iniciar uma dieta ou a prática de atividade física para manter o corpo em dia. Ao mesmo tempo, muita gente não sabe como dar continuidade a essa rotina. Sobre esse assunto, convidamos a coach de emagrecimento Viviane Lins, que vai dar dicas de como traçar metas e correr mesmo atrás desses resultados. Bom dia, seja bem-vinda ao Sergipe no Ar. Bom dia, Samara, bom dia a todos. Vamos falar sobre isso, qual é a dica da coach, né? Isso mesmo, as pessoas têm essa mania, segunda eu começo, né? E a famosa segunda nunca chega. Porque a procrastinação é um dos itens, né, que mais acontece aí para as pessoas não conseguirem mudar. Amanhã eu começo, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para segunda, e essa segunda, esse amanhã nunca chega. Então, como deixar de procrastinar? Vamos deixar isso de lado, gente, deixar que a coisa, não, vamos deixar para depois, isso é procrastinar. Como não fazer isso? Isso, então, coach emagrecimento é um profissional que acelera os resultados. Então, a gente está aí com o nosso paciente, que é o coach, chamado de coach, e nós vamos ajudá-lo a que as metas e os objetivos sejam traçados de forma mais rápida. E justamente uma dica é você não deixar para amanhã o que você pode começar hoje. Então, o que você puder começar para conseguir essa mudança, melhor ainda. Então, a dica é comece já. Tem vários motivos, né, gente? Às vezes, hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça. Vai com a dor mesmo, não é isso? Qual é a sugestão mesmo, assim, de fato? Porque as pessoas acham que vão fazendo, não faz, deixa. Sempre tem muitos motivos, né, para deixar para depois. Isso, mas assim, nós temos muitas dicas. E o interessante é você estudar realmente o seu paciente, o seu cliente, né? Porque dentro do processo de coach, a gente vai detectar crenças limitadoras, os sabotadores, o que está impedindo de que ele comece e o que faz com que ele não consiga o resultado desejado. Quais são as principais dificuldades dessas pessoas que chegam, né, até você para começar? Justamente as pessoas começam uma dieta e a manutenção é a mais difícil, é a parte mais difícil. Então o coach ele vai ajudar para que o paciente chegue ao seu resultado de forma rápida, segura e que ele consiga manter, né, por muitos e muitos anos. Então a gente acaba fazendo com que esse paciente ele crie uma conscientização alimentar. E a gente detecta que a maioria das pessoas que estão acima do peso, elas têm compulsão. E é muito simples você saber se você tem compulsão ou não. Então, como saber? Então, primeiro passo, se você não consegue se controlar diante da comida. Vamos dizer que você vê um bolo de chocolate, alguma coisa que você gosta muito, e ele é mais forte que você come, e você não pensa. E depois vem o quê? O arrependimento. E aí, isso é um forte indício que você tem compulsão alimentar. Porque a gente sabe que quando a gente come doces, carboidratos, nós liberamos serotonina, que causa sensação de bem-estar. E isso vira um ciclo vicioso, porque você está comendo, sente bem. Daqui a pouco você está com fome de novo e vai comer justamente esses alimentos que engordam, mas que você sente um prazer imediato, mas depois vem a culpa. E aí, para a produção dessa serotonina, que não seja, né, colocada na comida, mas sim em uma outra atividade física, por exemplo, poderia ser, o que outra coisa poderia fazer para amenizar essa situação e deixar só para a comida te fazer feliz, né? Isso, atividade física, né, ele também libera serotonina, tanto que alguns pacientes se identificam porque a compulsão alimentar é a falta de alguma coisa, então a comida ela supre aquela carência. E aí a gente consegue identificar nos pacientes o que vai trazer prazer para eles e não direcionar mais para a comida, direcionar para outras coisas. Atividade física, por exemplo, é uma. Temos outros alimentos que não engordam e que liberam serotonina, como ovo, né, proteínas, enfim. Então tem muitas dicas, são dezenas de dicas que o profissional tem para ajudar. E que a gente vai estar trazendo aqui durante essa entrevista para você, telespectador. Fica aqui com a gente conversando aqui com a coach de emagrecimento, né, falar sobre esse assunto que é difícil para muita gente, né? Tem muitas dificuldades, mas eu acredito que seria tornar isso um hábito ajuda. Com certeza. A partir do momento que a gente cria essa rotina, né, o corpo ele vai se adaptando. Então, tudo é rotina. No início é difícil, claro, mas depois cria o hábito.
E essa rotina de uma pessoa mais saudável, que está procurando mesmo emagrecer, né? Ainda estamos no início do ano, as pessoas querem, né, alcançar suas metas. Como traçar metas? Então, essas metas são traçadas junto com o coach. Nós fazemos sessões para identificar quais são as crenças e, por incrível que pareça, tem muitas crenças limitadoras que são desde a infância. E a gente acaba descobrindo com o paciente no decorrer das sessões. É muito interessante. É algo psicológico também, então? Também. Isso, então, é mais emocional. Então, é isso que a gente vai identificar e trabalhar em cima dessas crenças mesmo, que está impedindo o paciente de progredir. Quais são algumas dessas crenças? Pronto, uma delas, infância. Por exemplo, tem a mãe que tem 2 filhos, um come mais que o outro e acaba ela dando aquela atenção para aquele que come tudo e o outro fica ali, seu irmão come mais que você, ele vai ficar mais saudável e acaba criando isso na mente da criança e ela vai crescendo, não, eu tenho que comer para minha mãe gostar de mim. Então, por incrível que pareça, isso é uma crença limitadora. E a pessoa cria comendo para ter a atenção daquela mãe, daquela avó e acaba virando um compulsivo futuramente. Para não deixar para a vida adulta, então pode-se começar ainda criança, esses pais cuidando dessa alimentação da criança sem que seja muito regra, né? Porque realmente uma coisa leva a outra e se sente que é algo chato. Isso, então é importante os pais, né? Assim, terem essa consciência que não precisa comer tudo, não precisa rapar o prato, né? A criança não precisa comer muito para crescer saudável. Então, justamente é bom pensar nisso, para que não crie uma pessoa com compulsão ou com alguns problemas emocionais lá na frente. Traçando as metas, às vezes as metas são redução de tantos quilos, mas não só quilos em si, seriam alguns outros itens. Quais seriam esses itens, né, no traçar dessas metas? Então, é justamente essa conscientização alimentar. A gente acabar com a compulsão, porque as pessoas que têm compulsão alimentar, geralmente elas estão acima do peso, estão na obesidade. Então, quando cria essa consciência, ela vai acabar diminuindo essa quantidade, né, diminuindo alguns alimentos que causam problemas e distúrbios. Então, é justamente essa conscientização que é o mais importante. Não precisa deixar de comer, mas você vai saber exatamente os seus limites, né? Então, é isso, é esse controle. E ao saber o limite fica muito mais fácil, então, como seria? Isso, então, quando você sabe do limite, seu corpo daqui a pouco ele vai estar se adaptando, está adaptado. Eu, por exemplo, sou um exemplo, eu já tive 13 quilos acima do meu peso. E hoje tem 5 anos que eu mantenho 56 quilos sem nenhuma dificuldade. Justamente porque agora eu sei meus limites. Muito obrigada aqui, tá? Sua presença aqui no Sergipe no Ar. Muito importante, viu? Fica a dica. Coloca uma meta aí para você alcançar. Muito obrigada. Eu que agradeço.